temptations disappear. What I put my heart on every cursive letter. Tell me why the hell no one is here. Tell me what to do to make it all feel better. Maybe it's a cruel joke on me. Whatever. A prostituição nem sempre foi desprezada e criticada como em nossos tempos. Uma prática que existe desde a antiguidade, era algo digno e existia até mesmo dentro dos templos. As mulheres entravam para a prostituição por causa da pobreza, inclinação natural, perda de status e até mesmo por pressão familiar. Os fregueses eram encontrados nas tavernas, praças, casas de banho e até mesmo nas igrejas. Bom, a prostituição é um fenômeno histórico, ou seja, ela surgiu em determinada época, determinada história do desenvolvimento da nossa sociedade. Provavelmente quando nossos ancestrais descobriram a agricultura, nós deixamos de ser coletores, nós deixamos de ser nômades para que nós nos tornássemos sedentários. Então houve uma nova redivisão social. Antes, nas sociedades coletoras, as mulheres e também os homens não pertenciam a ninguém em particular. E a partir do momento que surge a agricultura também surge a noção de propriedade privada e com isso também a noção de casamento monogâmico, estável. E aí, obviamente, aqueles que praticavam sexo fora dessa relação estabilizada ou aceita pela nova sociedade, eles estavam encaixados dentro desse caráter de prostitutos, ou seja, estavam praticando a prostituição. Você escreveu um livro onde você cita em uma parte, em um determinado capítulo, como que iniciou a prostituição aqui no município de Cascavel. Esse ano completou 64 anos, né? E a prostituição se deu desde o início. É porque a prostituição em Cascavel aconteceu numa escala mais acentuada. Cascavel tinha vários pontos, várias áreas de referência, porque Cascavel era uma cidade de baixo controle social. Em Cascavel não havia uma lei e a ordem. Então significava que, na verdade, imperava em Cascavel a lei do mais forte, daquele que mandava mais, do mais temeroso. E aí, então, não havia um grande controle social. Então, a prostituição, ela na verdade, acontecia em todos os pontos da cidade e é um aspecto pouco hoje conhecido da história de Cascavel, mas Cascavel era muito famosa também, não só pelo número de assassinatos, da luta pela terra, mas também por suas zonas de prostituição, algumas delas muito refinadas. Independentemente do século, da década ou do ano, a prostituição é uma profissão que existe em todo o mundo. Enquanto a profissional é marginalizada, quem faz parte do momento de prazer parece que nunca existiu nessa história. Para contratar um programa, os clientes possuem os mais diversos meios, como sites que expõem garotas e travestis, facilitando o acesso ao mercado da prostituição. Depois do programa combinado, é que se descobre a motivação deste cliente. Na primeira vez, como sempre sabem, tinha uma namorada que antigamente as meninas tinham que, entre aspas, casar, levava tempo para ter relação. E o homem é diferente, eu acho, da mulher, necessita mais que a mulher, né? Aí foi o que me levou a procurar as prostitutas. E em Cascavel, quais locais que você geralmente contrata esse serviço? Tancredo Neves tem bastante, Avenida Brasil, tem vários locais. Cascavel tem bastante. 50, né? Os dois? Não, cada um, amor. E os dois? Os dois. Os dois tem, né? Deve fazer. Dois, nossa, faz tanto tempo. Eu já saí com dois, faz tempo. Nunca te vi aí, eu passo direto. Não, eu venho raramente. Muito raro. Mais de sábado. Se der um extra, você fazer uma folia, assim, sabe? Quanto você consegue? Você vai querer quanto tempo lá? 1 hora, pelo menos, né? Mas daí tem que ser 100 cada um, né? 100 cada um? Porque a gente faz 50 é um programinha rápido, daí se é 1 hora, é 100 por hora. Mas o que faz em meia hora? Mas aqui tem homem, meu filho, dá até dó. Faz menos, né? Aí, amor. É sossegado. Eu cheguei agora tá falando com o cliente, ele tá lá na esquina parado. Acho que tem que conferir se a mulher não tá em casa, ela tá na Expovel primeiro, já vem.
Bom, vou fazer o seguinte, eu vou deixar ver se você atender ele. Deixa eu ver se ele vai confirmar. Olha as voltinhas. A vantagem que você tem é que você paga pro sexo propriamente. E você não tem pegação de pé, você não tem incomodação, você não tem que todo dia chegar e olhar pra cara. Se você quer, você tem. Se você não quiser, só você não vir atrás. Eu venho procurar prazer, não uma pessoa para casar, para viver junto. Eu venho procurar prazer só, apenas isso. Às 10h40 da noite. O telefone toca. Ela atende e acerta tudo. Local, combinado. Preço, combinado. Horário, combinado. Não precisa conhecer o cliente. Não precisa saber sua história. Sua função é proporcionar prazer. Então ela fecha a porta do carro e diz: Renata, muito prazer. Eu sempre fui amiga das trans e eu tinha uma amiga, ainda tenho, né? E ela falou pra mim que se eu quisesse andar com elas ou sair pra rua pra sair com alguns homens, era pra eu fazer programa, não sair de graça. E foi aí que eu comecei, eu tinha uns 14 anos, 15. Eu não era travesti ainda, mas eu comecei a me montar, comecei a colocar peruca e ir pra rua com ela. Agora eu não sinto nada, é comum pra mim. Mesma coisa que uma pessoa que trabalha em uma empresa chegar e bater o cartão e chego às 7 da noite e fico enquanto dá vontade de eu ficar, mas geralmente até meia-noite eu vou embora. Mas não sinto nada. Frieza. Tem que ter sangue frio, né? Pra aguentar cada um. Vários na noite. Depende da noite também. Mas nem todos são ruins. Compensa. O dinheiro, sei lá, dá um estímulo, dá uma vontade de ficar mais e mais na rua. Quanto mais eu ganho, mais eu quero ganhar. Que valor é você quem faz. Você que valoriza o seu corpo. Tem aquela uma que vai fazer R$30 na sua cara, mas eu não me importo com o viado que cobra isso. Porque o mesmo cara que paga 30 pra ela, paga 200 pra mim, paga 100. Na rua, é mais desvalorizado. Porque não tem como você cobrar 200, 300 na rua e a outra tá cobrando 50. Mais ou menos por semana, em torno de R$3.500 a R$5.000. Todo dia, de sol a sol, de segunda a segunda. Não tenho preguiça. Muitos programas acontecem em quartos como este, com pessoas como Renata. Por aqui passam inúmeras histórias silenciadas pela busca por prazer. Mas fora daqui, pessoas como Van tentam esquecer as noites de prostituição. O começo foi por necessidade. Meu padrasto tinha falecido e minha família estava passando por uma situação meio difícil. Então, eu decidi entrar nessa vida por causa de um convite de uma colega minha, porque isso não é amizade. E, como eu disse, foi por necessidade no começo, mas depois foi se tornando um vício pelo dinheiro. É muita culpa, muito remorso, porque isso nunca vai sair da sua vida. Por mais que você passou por um momento difícil, você sempre vai lembrar, não só você, mas todas as pessoas que te conhecem. Eu tenho várias lembranças, eu tenho aquelas partes, como se fosse um quebra-cabeça. Eu tenho as partes muito ruins, a parte de vergonha, a parte de nojo e a parte que me trazia a felicidade, que na verdade era o prazer do dinheiro, que é isso que me trazia alegria. Eu saí a partir do momento que eu conheci uma pessoa, essa pessoa me conheceu fazendo o que eu fazia antes, na prostituição, e a gente começou a ter um relacionamento tranquilo no começo, sem nada de compromisso, mas aí nós acabamos nos apaixonando e ele me pediu um casamento.
E desde então a gente vive junto hoje, graças a Deus, e ele me ajuda de todas as formas. E é uma pessoa muito paciente, então o que me fez sair dessa vida foi realmente um homem de verdade. No fim das contas, o dinheiro é o grande motor do mercado da prostituição. Pagou, eu tô indo. Não tenho frescura com ninguém, mas a maior procura é de homens casados. O que não tem em casa procura fora. Ou às vezes é só por safadeza mesmo. Mas tem cara que procura gente pra suprir uma falta, sabe? De carinho, de afeto. Mas eu não dou. Acho que eu sou acompanhante, eu tô pra fazer sexo, não pra romance. São em motéis como este, são em suítes como esta, que acontecem muitas noites de prazer e luxúria. Mas é durante o dia que as profissionais do sexo, as prostitutas e os travestis acabam enfrentando seus maiores dilemas. Um deles, que atormenta esses profissionais, são as doenças. Muitas dessas mulheres, independente de em que situação elas se têm, ou de profissional sempre, ou de profissional por um momento, depois que elas largam a prostituição, muitas vezes casam e vão ter filhos, é que elas vão descobrir que estão com uma doença que não tem cura, ou com uma doença que vai tratar o resto da vida. Então a gente sempre comenta com elas assim, hoje ela é prostituta, hoje ela está numa situação de vulnerabilidade, se ela não se cuidar, ela vai carregar essa história pro resto da vida dela. Que é um HIV, que é um HPV. O HIV é presente em todas as pessoas, mas sim, nós trabalhamos especificamente as profissionais do sexo porque elas estão sexualmente expostas. Mas não é porque elas estão literalmente expostas que elas são as mais positivas por HIV. A gente pode classificar as profissionais do sexo de duas maneiras. Aquelas que vivem disso há muito tempo e só fazem isso. Então elas são pessoas que conseguem lidar bem com essa questão da rua, das brigas, das disputas, da negociação com o cliente, e tem aquela outra pessoa que está profissional do sexo por um período, ou porque ela precisa pagar uma faculdade, ou porque ela precisa pagar alguma coisa, um estudo para o filho, ou está passando por um momento difícil de arrumar um emprego, e ela acha essa atividade como uma forma de um retorno mais rápido. Além do dinheiro e das doenças, as drogas também estão envolvidas no mercado da prostituição. Fatalmente, as profissionais do sexo, especificamente os travestis, eles estão extremamente expostos ao uso de droga. Então, verdadeiramente, eles não estão para fazer programa sexual. Eles estão para, inicialmente, fazer uso da droga e, no final, termina-se com uma relação sexual eventualmente desprotegida. Falo que para usar droga eu cobro acima de R$1.000. Se o cliente quiser, eu cobro acima de R$1.000. Tem que entrar na vibe do dinheiro. Ai, parece que na hora. Parece que já entra até numa estiga já. Parece que faz dias que eu tô sem usar uma droga. Dinheiro, dinheiro. Tendo dinheiro eu vou usar. E droga, porque se for para usar pouco eu não vou usar também não. Tenho vontade de sair disso, claro. Quem não tem, tipo, de poder viver num meio assim na sociedade que todo mundo te respeita pelo que você é, não pelo que você tem. O preconceito é enorme, é muito grande. E eu, na verdade, eu concordo com as outras pessoas hoje, mas antes eu não me via assim. Eu achava que aquilo era um orgulho para mim. A gente sabe que o nosso trabalho é só um pedacinho da vida deles, porque a questão social e a vulnerabilidade social deles é muito maior do que qualquer outra coisa. Muitas vezes pegar um HIV é o menor problema para eles.